Começa mais um Rede Vida Visita. Estamos em Israel, a Terra Santa para as três mais importantes religiões do mundo: muçulmanos, judeus e cristãos. Aqui a gente acompanha lugares onde o próprio Jesus Cristo pisou, orou, ensinou e, sobretudo, carregou a sua cruz até o sepultamento. Mas hoje vamos contar a história do Natal, que envolve três cidades santas. Vamos percorrer juntos as cidades de Jerusalém, Nazaré e Belém. A história do Natal começa em Nazaré, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Estamos em frente à Igreja da Anunciação, na cidade da Galileia, chamada Nazaré. A Igreja da Anunciação é visitada por milhares de peregrinos e turistas durante todo o ano. E agora eu te levo para um lugar onde, de acordo com a Bíblia, Maria estava quando recebeu a visita do anjo Gabriel. Tá aqui, olha, essa é a gruta, visitada por tantos. A gruta é propositalmente um lugar simples, a iluminação é fraca, isso tudo para criar a sensação do mistério que está ligada à Anunciação. Foi também aqui, em Nazaré, que um anjo apareceu em sonho a José, dizendo para ele não recear em receber Maria, pois ela estava grávida pelo Espírito Santo. E aqui a gente avista as ruínas de Nazaré, uma pequena aldeia, viviam poucas pessoas. Era uma cidade muito especial, mas na época era quase que renegada. A Bíblia nos conta que Maria e José se casaram e quando Maria já estava em estágio avançado na gravidez, o casal teve que percorrer 150 quilômetros para sair de Nazaré e chegar a Belém, a fim de obedecer o decreto do recenseamento. Naquela época, a Judéia era repleta de montanhas rochosas, lotadas de oliveira, e o caminho até Belém cruzava a cidade de Jerusalém, que hoje continua sendo a mais importante de Israel, mas está bem diferente. يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته. Na época de Jesus, os judeus passavam em Jerusalém e aproveitavam para rezar no templo. Estamos num lugar muito histórico. Muitas das passagens da Bíblia aconteceram aqui, neste local, no Monte do Templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e destruído por Nabucodonosor na era babilônica. A gente está diante de algumas ruínas de pedras que fizeram parte dessa história. Do templo, restou apenas esse pedaço que você pode observar agora. O segundo templo foi edificado pelo rei Herodes. Era o local onde as pessoas traziam seus sacrifícios e reverenciavam a Deus. Esse templo foi destruído 70 anos depois de Cristo por Tito e parte dele ainda foi preservado, o que hoje é conhecido como Muro das Lamentações.
É possível que José e Maria tenham passado aqui pelo Monte do Templo em Jerusalém, mas seguiram a viagem até Belém. Hoje, Belém guarda a Igreja da Natividade e que simboliza o local onde Jesus nasceu. E agora nós saímos do domínio de Israel para mostrar para você um dos lugares mais sagrados que existem, porque foi aqui que tudo começou. Estamos em Belém, uma das antigas cidades da Palestina, que na época era chamada de Efrata, Casa de Pão. E foi exatamente da Casa de Pão que nasceu o Pão da Vida. Estamos entrando na Igreja da Natividade, o local onde Jesus nasceu. Cristãos de várias denominações aguardam o momento de chegar bem perto do local do nascimento de Jesus. I'm ready to go in and see this. Pretty excited. I think it's a great opportunity. I'm really excited to go inside and see how everyone of other faiths feel about it. So I think we're all really excited. We've waited for a long time to come here. It's a great place, and it's a great time to celebrate Christ and to celebrate what He's done for us. Emoção é a palavra que descreve esse momento. A gente está no local onde Jesus nasceu e Ele nasceu para todos nós. A gente sabe que esse é só um lugar e que Jesus Cristo está por todas as partes, sobretudo no nosso coração. Mas é muito emocionante a gente entrar aqui e lembrar dessa história. E lembrar que Deus, por amor a todos nós, mandou Jesus Cristo. Foi aqui onde tem essa estrela que Jesus nasceu, numa estrebaria. Aqui nasceu o Rei. A profecia se cumpriu. Jesus nasceu em Belém. Os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E foi aqui que Maria recebeu os 3 reis magos que trouxeram presentes para o grande rei Jesus: incenso, ouro e mirra. A Bíblia relata no Evangelho de Mateus que Jesus foi levado pela família para o Egito, a fim de escapar de uma sentença de morte impetrada por Herodes. Herodes soube do nascimento do Filho de Deus e mandou matar todos os bebês de até 2 anos, aqueles que nasceram em Belém. Mesmo com toda a ira de Herodes, o propósito de Deus foi cumprido. Jesus foi ao Egito, mas voltou a Jerusalém. É emocionante estar aqui. A gente está, segundo os arqueólogos, nas ruínas que fizeram parte do templo em que Jesus entrou. Ele se perdeu dos seus pais aos 12 anos de idade e foi encontrado ensinando no templo, ensinando aos mais velhos. Mas boa parte da vida de Jesus com sua família se passou em Nazaré. Por essas ruas, inundadas hoje por turistas, que Jesus de Nazaré passou boa parte de sua infância. E aqui, de acordo com os historiadores, era a casa de Jesus e a carpintaria onde ele trabalhava com seu pai, José.
Em frente à Igreja da Anunciação, aqui em Nazaré, existe o Centro Internacional de Maria de Nazaré. A gente vai fazer uma visita a esse lugar muito especial que está aberto a todos os turistas. O Centro Internacional Irmãs de Nazaré foi construído em cima de ruínas que, de acordo com os arqueólogos, eram casas da época de Jesus. 5 ou 6 anos atrás, na construção desse centro mariano, eles encontraram uma escavação e os arqueólogos dataram do tempo de Jesus. E a surpresa era de encontrar alguns objetos que permitiram, primeiro, de dar realmente a data dessa construção e no meio desses objetos tinha uma lâmpada, pequena lâmpada de óleo de terracota. E essa lâmpada é do início do século I e vem do Templo de Jerusalém. Tinha 2 ou 3 outros objetos. Tinha um que era uma panela de pedra. E isso dá uma prova de uma família judia também, no sentido que os judeus tinham que cozinhar dentro desse tipo de panela, no sentido que não mistura os alimentos, não devem, segundo as leis do Antigo Testamento, eles não podem misturar os alimentos. E podemos muito bem imaginar Maria, Jesus e José caminhando, passeando nessa casa, visitando os vizinhos. O Centro Internacional das Irmãs de Nazaré é um museu interativo que conta, através de áudio e vídeo, todo o plano de Deus para a humanidade, a vida de Jesus. Em 4 salas, percorremos o nascimento, ministério, crucificação e ressurreição de Cristo. A Bíblia conta que em Nazaré, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. E como todo o povo judeu, Jesus também se batizou. E o Espírito de Deus se manifestou dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Essa passagem está traduzida em várias línguas no Yardenit, onde temos as águas do Rio Jordão. E é aqui que cristãos de várias denominações vêm para cumprir o sacramento do batismo. Eles vêm de todas as partes do planeta. Eu só entrei, mas estou inteira arrepiada. É difícil da gente explicar com palavras a emoção que é experimentada aqui nesse lugar. Vamos lá. E foi nessas águas, nas águas do Rio Jordão, que Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. É difícil explicar para você que está em casa o que é que eu estou sentindo agora. E é muito emocionante ver que cristãos de várias denominações renovam os seus votos de fé aqui nas águas do Rio Jordão. É difícil a gente segurar as lágrimas aqui e a gente sente a presença do Espírito de Deus. E como é a emoção de estar aqui nesse lugar? Tem palavras, não tem palavras. É muito
mais do que eu esperava, da oportunidade que Deus está me dando hoje de renovar o meu batismo com Ele e crescer em graça diante do meu Deus, porque tudo que eu sou não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é na minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui no Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado. Para mim é um privilégio muito grande. O Jordão, no Antigo Testamento, purificou a carne com o profeta Eliseu. Já no Novo Testamento, purifica o espírito com João Batista. Podemos dizer que o Jordão abriu as águas para os filhos de Israel quando entraram na Terra Prometida. De suas margens, o profeta Elias subiu aos céus em um carro de fogo. Agora, foi com o batismo de Jesus que essas águas ficaram famosas por todo o planeta. Depois do batismo, Jesus foi para o deserto, onde ficou por 40 dias. Voltou a Nazaré, mas foi em Cafarnaum e Tiberíades que boa parte do ministério de Jesus aconteceu. Estamos em Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus. Junto ao Mar da Galileia, essa pequena vila de pescadores foi o palco de muitas ações do ministério de Jesus. Pisar nessas terras nos dá uma sensação única. Lembrar que o próprio Deus Criador viveu entre nós, ofereceu vida nova. Por aqui andou, ensinou, fez milagres. Por causa da invasão árabe, Tiberíades e Cafarnaum praticamente não tem nada de patrimônio bíblico. Restam apenas ruínas daquela que foi a cidade mais importante da época de Jesus. Cafarnaum, a cidade onde Jesus escolheu os primeiros apóstolos, Simão e André, curou a sogra de Pedro, o empregado do centurião, o paralítico. Foi aqui que Jesus teve o primeiro conflito com os fariseus e escribas. Essas são as ruínas de Cafarnaum. Daqui a gente consegue entender como as casas eram divididas, como funcionava esse vilarejo. Cafarnaum era uma cidade pobre, mas muito bem organizada. Ao redor do Cardo dos Máximos, a avenida principal, as casas eram construídas. O terreno era dividido em duas partes e a área comum era aberta e livre a todos. O templo era o local mais importante da cidade. As ruínas do templo bizantino, que foi construído depois de Cristo, continuam aqui para marcar este lugar. Aqui embaixo, as ruínas do verdadeiro templo de Jesus. Segundo os historiadores, essas colunas e decorativos faziam parte da sinagoga de Jesus. Aqui a gente pode ver a inscrição dizendo que João é filho de Zebedeu, ao lado a menorá, que significa luz e que diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Bem aqui, mais adiante, a gente vê a estrela de Davi e ainda símbolos como a uva, alimentos benditos por Deus. Outro detalhe é que não tem nenhuma representação humana, já que era uma sinagoga e na religião judaica isso não é permitido. Estamos ao norte do Mar da Galileia, na região de Tibérias, ou Tiberíades, como alguns chamam. Aqui a gente vai conhecer o local onde Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes. De acordo com os estudos, aquela pedra é parte do local onde Jesus pisou e alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E
E a Bíblia conta que a multidão seguiu a Jesus porque queria continuar o ouvindo. Até que chegaram num lugar deserto, já estava começando a escurecer e os discípulos se preocuparam. Chamaram Jesus e falaram: Mestre, o que daremos de comer para todo esse povo? E Jesus, muito calmamente, disse: não se preocupe. E ele perguntou para a multidão o que é que eles tinham para comer. Um menino jovenzinho tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus Cristo multiplicou e alimentou toda essa população. E eles comeram tanto e até se fartaram. O que ensina pra gente é que quando entregamos o pouco para Deus, Ele pode transformar, multiplicar e nos saciar. Percorrer a Terra Santa me fez sentir algo muito especial. É como se eu estivesse dentro da própria Bíblia. Percorrer lugares onde Jesus viveu, orou e tanto nos ensinou. É impossível traduzir em palavras. Esse foi o lugar em que Jesus pregou o Sermão do Monte. Estamos no Monte das Bem-aventuranças. É emocionante, né? Saber que daqui saíram tantos ensinamentos que deixam nossa vida cada vez melhor. Daqui a vista é linda. E eu tô lembrando que momentos importantes da vida de Jesus com seus discípulos aconteceram aqui no Mar da Galileia. E a gente pode admirá-lo quando vem ao Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.